E aí, meus amigos, tudo em paz? Estou passando para falar com vocês, passar a botar um novo vídeo sobre um bate-papo que o professor João César, o juiz Rubens Casara e eu tivemos no canal da Bancada Docente. E como a gente falou sobre livros lá, falamos sobre esse aqui, ó, Bolsonaro, o mito e o sintoma, do professor Rubens Casara. E o clássico já, né, que a gente já está falando o tempo todo, Guerra Cultural e a Retórica do Ódio, do professor João César. Eu acho que o papo foi enriquecedor, assim, para mim, e acho que todos nós crescemos bastante. Foi muito mais do que... Eu já tinha lido do professor, do Rubens Casara, o livro anterior dele, que eu não vou achar aqui agora, mas foi bem, muito importante. Inclusive eu fiz uma resenha, achei, tá aqui, ó, embaixo dos livros, ó. Estado pós-democrático. E, enfim, aprendi bastante e foi legal também conhecê-lo como pessoa, né? Nesse lugar aqui dentro da sociedade brasileira, é um lugar de extremo prestígio, que é a magistratura, e reconhecer, encontrar o seu olhar generoso deu um pouco de esperança. Espero que vocês escutem, leiam, comentem. Bom, que seja bom para vocês também. Tchau, até a próxima. Salve, meus amigos. Boa tarde para todos vocês. Meu nome é Máximo Lustosa, eu faço parte do movimento Bancada Docente, um grupo de professores da rede pública estadual do Rio de Janeiro que se uniu para tentar entender como, de uma hora para outra, nós viramos os doutrinadores, como, de uma hora para outra, nós viramos os privilegiados dessa população tão sofrida, nós que somos a categoria que atende a classe dos filhos dos trabalhadores. Enfim, tenho uma alegria enorme de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos receber o professor, o juiz, o escritor, o dramaturgo Rubens Casara, que publicou esse livro em 2022, que é o que a gente vai conversar hoje, Bolsonaro, o mito e o sintoma. E anteriormente eu tinha lido O Estado Pós-Democrático, no Neobscurantismo e Gestão dos Indesejáveis. Vale muito a pena ler os dois. E, claro, vamos contar com a presença sempre fundamental do professor João César, que publicou, vocês viram já, a gente apresentou, inclusive tivemos a primeira sorteada do nosso, da nossa, dos nossos livros. Queria aproveitar e dedicar essa live de hoje, esse bate-papo de hoje, esse encontro. Deixa eu aproveitar um minutinho aqui para fazer os compartilhamentos. Por favor, quem entrar, faça logo o compartilhamento. Para a gente. Só um minuto. Compartilhar agora. Foi. Queria dedicar essa live de hoje, essa conversa de hoje, a um ex-aluno meu, foi meu aluno no nono ano, lá na Escola Menezes Vieira, em Niterói, Carlos José, que a gente continuou trocando ideia no decorrer dessa caminhada dele. E há 3 anos ele saiu, né? Há 3 anos do Menezes Vieira, foi para o Liceu de Niterói e agora é nosso aluno de História da Universidade Federal Fluminense. E o Carlos José serve
para eu propor a vocês um programa que eu queria que a gente pensasse juntos, que é Histórias de Sucesso da Educação Pública, né? Eu encontrei o Carlos José sábado passado e ele conversou comigo e me mostrou o celular. No ano passado a gente tinha para criar um grupo, né? Que estudasse, que lesse, que conversasse sobre as provas do Enem e da UERJ, porque é faculdade pública, né, gente? E aí a gente estava conversando e ele tinha muita dificuldade, e eu não entendi por que ele tinha tanta dificuldade, e quando ele me visitou sábado passado eu entendi. Ele estava utilizando para participar do nosso grupo de estudo um Samsung, que eu nem sei, deve ser 2015, 2012, microscópio. E através desse Samsung é que ele está assistindo às aulas de história na UF. Então, essa live é para você, Carlos José, e para todos os garotos como você que escolheram não desistir. Muito obrigado. Você faz a nossa profissão valer a pena. E com isso eu queria aproveitar os professores que vão ver essa live hoje, vão ver depois, para que pudesse trazer histórias de nossos alunos, porque não sei se isso acontece com vocês, mas a sensação que eu tenho quando eu penso na educação pública é que a imagem que tem da gente é que nós somos uma fábrica de formação de derrotas. E eu também não sei por que isso acontece, por que inclusive muitos dos nossos amigos professores não colocam seus filhos nas escolas públicas. E aí eu queria muito que todas as histórias de sucesso que passam pela escola pública viessem e falassem seu nome e tivesse orgulho de dizer: eu sou escola pública. E aí eu estou convidando vocês a fazer parte desse projeto. A gente vai entrevistar professores. Boa parte dos professores da escola pública são frutos da escola pública. E eu queria que vocês se sentissem convidados a participar dessa troca de ideias e desse exercício para trocar o imaginário sobre a escola pública brasileira. Se a gente utilizar a escola pública, com certeza a gente vai lutar por ela. Se a gente tira nossos filhos da escola pública, muito provavelmente a gente se desencumpre dessa luta, né? Então é muito legal que vocês pensem nisso comigo e vamos ver o que a gente consegue fazer, certo? Bom, o livro os dois livros do professor Rubens Casaro, professor Juiz, o currículo é gigantesco, né, gente? Se a gente for falar do currículo dos dois professores que participam aqui, a gente passa meia hora só falando do currículo, mas o dos dois livros me fazem pensar no esforço que nós estamos tendo para entender o nosso país e para onde nós estamos indo, né? Acho que todos vocês têm ouvido todos os dias a nossa democracia sendo colocada em xeque por alguém que ganhou através dos modos democráticos. E, claro, eu, como cidadão, como professor, como pai, como aluno de escola pública e faculdade pública, eu fico pensando, claro, que tudo isso é uma grande fumaça, né, que nos leva a esquecer dos quase 600 mil mortos, que na verdade são muito mais de 600 mil mortos, a esquecer do Jacarezinho, a esquecer das 3 meninas de Belfor Roxo, a esquecer de tudo isso, porque aí a gente entra numa bola de neve que não deixa a gente parar para pensar, né? E no primeiro livro, o professor Casara, ele fala sobre a questão do lawfare, né? Que foi esse uso, vamos botar assim, da lei para para interferir no processo político do país. Nesse segundo livro agora, no Bolsonaro, o Mito e o Sintoma, o professor está tratando de um empobrecimento generalizado, né? O empobrecimento generalizado, a incapacidade
de participar de um diálogo e ver que as suas certezas não estão muito firmes, porque o argumento do outro te convence de que não é por aí. E aí, qual é o movimento inteligente? É você dar um passo atrás, né? E buscar outros caminhos. Mas o que geralmente acontece é que a gente reforça essa loucura. Vi agora que o professor Cícero, do Brasil França, está assistindo. Professor Cícero, manda uma mensagem para a gente, parabéns pelo belíssimo trabalho, parabéns pela aluna da escola pública que está fazendo a sua graduação na França. Essas histórias de sucesso, vamos contá-las em voz alta, certo? Então, hoje, nossa live é em homenagem a esse aluno de escola pública que, 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 que venceu. E aqui eu queria chamar a atenção para essa palavra. Venceu não é você virar o grande empresário seja lá o que for, da grande empresa. Não. É você se constituir como uma pessoa boa, generosa e conseguir se sustentar dentro de uma sociedade que faz de tudo para que você não consiga isso. Então, nesse sentido, eu acredito uma escola formadora de vencedores. A Escola Pública do Rio de Janeiro faz um trabalho maravilhoso. E eu queria parabenizar a todos os meus amigos que lutam todo dia quando a escola não tem telefone, algumas escolas não têm água, quando o telhado cai, e eles mesmo assim estão tentando. Então, muito obrigado a vocês. Deixa eu ver, são 58. Deixa eu ver se o pessoal está perto de entrar. A gente marcou às 6 horas. Um abraço para o professor Leandro, um abraço para minha amiga Neia, Renata Bastos. Vamos conversar aí, moça. Temos que trabalhar. Antes da Escola Menezes Vieira, um abraço. Falta 1 minuto. Vamos ver se os nossos convidados estão por aqui. Professor João César, já mandei o link está perfeito. Professor, deixa eu ver aqui. Só 1 minuto, gente, que aqui a equipe é gigantesca. Boa noite, meu amigo Bruno Guedes. Bruno Carvalho, vamos trabalhar, hein, professor de História. Temos que contar a história, porque estão apagando todos os documentos, estão queimando nossos filmes. Boa frase essa, estão queimando nossos filmes. Deixa eu ver aqui. Então, vou aproveitar para falar, vocês já sabem qual é o projeto da bancada docente. O projeto da bancada docente é se fazer representar no legislativo, no executivo, no judiciário, onde for possível, que nós tenhamos pessoas com a nossa história do chão de escola para nos representar. O professor João César já está online, eu vou colocar ele na sala, enquanto a gente espera a chegada do Rubens. Boa noite, professor João César, tudo bem? Boa tarde, Márcio, tudo bom? Tudo certo, o Rubens também já está na área, vou colocá-lo para a sala. Tá ótimo. Tudo bom? Boa noite, Rubens, tudo bem? Boa noite. Vou pedir a liberdade, não sei como é que eu chamo, de juiz, de professor, de doutor. Chama de Rubens. Muito bem, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela liberalidade de estar com a gente, trocando essa conversa. Virei um leitor seu a partir do Estado pós-democrático, e agora, com esse Bolsonaro, o mito e o sintoma, estou utilizando, junto com o livro do professor João César, para tentar entender o trem que nos atropelou e continua nos atropelando, né? Verdade. Então, o que eu pensei foi o seguinte, gente, a gente primeiro faça esse agradecimento ao professor João César, que está sempre com a gente, tem sido o grande nome para ajudar a bancada docente e a trazer esse diálogo com uma forma mais refinada. Obrigado, professor João, estamos juntos, trabalhando, vamos nessa. Muito obrigado, Máximo. Um prazer aqui dialogar com o Rubens, cujo livro acho que é muito importante, o que você citou, o Rubens Casaro, desculpe. O Bolsonaro, o mito e o sintoma. Vamos ter chance de falar sobre o livro.
Que bom. E então o que eu pensei aqui era fazer uma primeira provocação, e aí, Rubens, você, nosso convidado, começa com a provocação e o professor João segue, e aí a gente estabelece o comunicado, avisando a todos os meus amigos da bancada docente, fora da bancada docente, por favor, compartilhem o vídeo, vamos tentar fazer ele chegar no maior número de pessoas. Nós estamos vivendo uma época em que sempre foi, mas acho que agora é muito mais importante a gente acreditar no diálogo honesto, no diálogo ético, porque a sensação que eu tenho é que do outro lado nós temos um grupo que não quer o diálogo, né? Então, eu comparando os dois livros, né, eu acho que tem um elemento que me chama a atenção, e eu queria que vocês pensassem com a gente sobre esse esvaziamento da linguagem. Como eu sou de língua portuguesa, de letras da UF e da literatura, esse imaginário que empobrece e, de certa forma, ele vai constranger o diálogo, né? Como eu não tenho capacidade de dialogar, eu empobreço a capacidade de troca. E eu acho que isso está presente nos dois livros. Não sei se essa sensação é minha, mas assim, eu queria que vocês me dissessem se vocês concordam por aí, e como esses livros dialogam, nesse empobrecimento do diálogo. Como é que cada um vê isso nessa realidade? Professor Rubens, começa. Obrigado, Máximo. Agradecer o convite. É um prazer dialogar contigo e com o professor João César. Gostei muito do livro que ele publicou. Esse último livro, na realidade, um livro muito bem escrito, uma leitura gostosa, e colocando questões que são fundamentais para a gente entender o Brasil e o caos em que nós estamos lançados. Sobre a questão do empobrecimento da linguagem, que é o empobrecimento subjetivo, esse fenômeno está sempre presente em todo movimento autoritário. Não é uma exclusividade do Brasil e nem da presente quadra histórica. De fato, sem um empobrecimento subjetivo, sem essa simplicidade, essa transparência autoritária, fica impossível compreender, por exemplo, como Bolsonaro chegou ao poder através do voto. O empobrecimento subjetivo está ligado a outros fenômenos, como, por exemplo, a hegemonia da racionalidade neoliberal. Muito resumidamente, esse modo de ver e atuar no mundo, que trata tudo e todos como objetos negociáveis ou objetos descartáveis, visando exclusivamente o lucro ou obtenção de vantagens pessoais. Esse empobrecimento subjetivo está ligado àquilo que a Hannah Arendt chamou de banalidade do mal. O mal banal passa pelo empobrecimento da linguagem. Esse empobrecimento subjetivo está ligado ao que na psicanálise as pessoas têm estudado como processo de dessimbolização, ou seja, o desaparecimento de todo o limite externo à ação, da lei simbólica, dos próprios limites inerentes à linguagem, e a substituição dessa lei simbólica por aquilo que nos quadros psicóticos se chama de lei imaginária, a imagem que cada um tem do que é certo, a imagem que cada um tem do que é justo, a imagem que cada um tem do que deve fazer. Então, são fenômenos todos eles intimamente ligados. E fiquei muito feliz de observar no livro Guerra Cultural e Retórica do Ódio, do professor João César de Castro Rocha, que ele também teve essa mesma percepção de que o bolsonarismo, de que esse momento em que nós estamos paralisados diante do absurdo, está intimamente ligado a esse empobrecimento subjetivo, esse empobrecimento da linguagem. Sou João. Máximo, mais uma vez agradecer muitíssimo a você, a bancada docente, por a curadoria dessa série que é tão instigante. Agradecer. O Rubens Casara, por favor, me chame de João César apenas. Ou então eu terei que chamá-lo de Juiz Rubens Casara. O que
dada a própria análise que você faz da manipulação do judiciário na ascensão do bolsonarismo, chamá-lo de juiz nos deixaria temerosos nesse atual quadro. Eu terminei a leitura do seu livro, o Bolsonaro, o Mito e Sintoma, e, de fato, há essa proximidade muito grande nas nossas análises. Há um ponto que me inquieta bastante, eu gostaria de sugerir para obter a sua resposta e começar um diálogo. É algo que é inquietante não apenas no Brasil, acho que é um traço de algumas circunstâncias latino-americanas. E é uma espécie de celeridade ou vertigem temporal de determinados fenômenos históricos. Por exemplo, no Brasil, a explosão modernista, teoricamente essa aventura iconoclasta necessária de ruptura com elementos do passado para criar a aventura do novo, da própria modernidade, no Brasil, curiosamente, se a eclosão modernista é de fevereiro de 1922, apenas 2 anos depois, essa eclosão modernista se transforma em outra coisa, que é uma busca pelas origens, uma busca pela nacionalidade. Na famosa viagem do Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, às cidades históricas de Minas Gerais, com Paulo Prado, a sua esposa Marinette e o Blaise Sandra. Muito rapidamente, o Oswaldo de Andrade e o Mário de Andrade, eles rejeitam rigorosamente o que fizeram durante o modernismo. O Mário faz uma famosa palestra, o movimento modernista, em que ele o diz com todas as palavras. Ele termina recusando, literalmente renegando, o que talvez seja a sua obra mais inquietante, que é Macunaíma. O Oswaldo de Andrade, quando adere ao Partido Comunista e passa muito tempo longe da antropofagia, escreve num famoso prefácio que ele havia sido o palhaço da burguesia e renega completamente a sua aventura modernista. A proximidade temporal é muito grande entre a iconoclastia e a revisão, chamemos de conservadora no sentido próprio, em que você trabalha num capítulo muito importante do seu livro, a Revolução Cultural. Quer dizer, essa ideia conservadora de retorno às origens. No caso brasileiro, e você mesmo se pergunta, o que aconteceu no país de Machado de Assis, Cartola, Início da Silveira, para que a defesa da tortura, a demonização da solidariedade e o ódio ao conhecimento acabassem naturalizados? E aqui é um ponto... posso me chamar apenas de Rubens? Claro. Então me chame também, por favor, para tornar... Só o que nos afasta agora é a ausência de uma garrafa de vinho, mas vamos conversar de maneira informal. Aliás, faz falta. Então, primeiro esse ponto do modernismo. No Brasil, nós tivemos com problemas, com falhas, com ausências de radicalidades em alguns aspectos, mas nós tivemos 14 anos de uma experiência progressista. Eu achei muito importante no seu livro, Rubens, vários momentos em que você, de maneira muito clara, você menciona os limites do projeto dos governos do PT, mas foram governos progressistas. Quer dizer, nós tínhamos a possibilidade de caminhar para frente, de literalmente imaginar um futuro. 2016, o golpe jurídico contra a então presidente Dilma Rousseff. 2018, eleição de Bolsonaro. Rubens, é muito pouco tempo. Existe coisa que me inquieta profundamente, que eu não tenho resposta. Eu estou levantando uma questão para que comecemos a pensar, que é essa vertigem de uma ruína que se anuncia antes mesmo que o projeto tenha sido concluído. Como é que você pensa essa questão, se essa questão também, de alguma forma, lhe inquieta? Com certeza, inquieta e muito. Eu tenho trabalhado com a ideia de que no Brasil nós nunca conseguimos fazer, João César, uma ruptura efetivamente democratizante. Nós tivemos momentos mais progressistas, momentos menos progressistas, mas, de modo geral, no Brasil, as transformações se dão por aquilo que Lenin e Lukács chamavam de via prussiana. Acordos de cima para baixo para deixar as coisas, na medida do possível, o mais igual ao que eram antes, do Gato Pardo, lá do Lampedusa, né? Mudar para não mudar. Isso é uma constante na história do Brasil.
sempre que as classes populares pareciam reunir condições de produzir uma mudança de baixo para cima, as elites, né, os detentores do poder político ou do poder econômico, faziam acordos para conceder, né, graciosamente algumas mudanças, mas de modo a permanecer as coisas, na medida do possível, como sempre estiveram. Aliás, na história do Brasil, sempre que o poder econômico se distanciou, ainda que minimamente, do poder político, não tivemos golpes ou tentativas de golpes de Estado. Isso desde a proclamação da República. Então, me parece que talvez essa chave da tradição autoritária em que está lançada a sociedade brasileira seja uma boa chave de leitura para perceber isso. E a partir dessa chave, a gente poderia dizer que esses 14 anos, mais do que um governo de transformação, nós tivemos, em certo sentido, um governo de resistência à hegemonia neoliberal, fazendo concessões aqui e ali, mas tentando produzir algo nesse sentido de separação entre poder econômico e poder político. O Estado não estava a serviço exclusivamente do poder econômico, como historicamente o Estado brasileiro se colocou a serviço do poder econômico. Então, essa crença no uso da força para resolver os mais variados problemas sociais, esse anti-intelectualismo, essa tendência à invisibilização do que nos é mais particular, do que poder. Como você citou a antropofagia, né, esse movimento fantástico e com potencial transformador gigantesco, que é invisibilizado. Aliás, é uma coisa que eu tenho pensado muito, queria até te ouvir sobre isso também. Sempre que algo é invisibilizado, isso me chama muita atenção. Autores que são esquecidos, livros que saem de moda. Em que medida essas escolhas editoriais também não estão ligadas a esse processo? A gente poderia chamar aqui de uma maneira jocosa de idiosubjetivação, né? De transformação das pessoas cada vez mais idiotas. Idiotas aqui no sentido original da palavra, aquela pessoa que só pensa no próprio umbigo, incapaz de olhar para fora, né? Então, acho que essa tradição autoritária é o que nos caracteriza dentro desse grande movimento de retorno, desse movimento conservador que está em todas as partes do mundo. Eu passei o último ano retrasado na França, pesquisando para um livro que eu acabei lançando esse ano, chamado Contra a Miséria Neoliberal. E o que mais me chamou a atenção na França foi justamente a tradição republicana e conquistas democráticas que eles tiveram e ainda gozam na França, que serviam de óbice à reforma da Previdência, à reforma trabalhista, algo que aqui no Brasil, de fato, nós não conseguimos construir. Então, essa ausência da construção de uma cultura democrática, sempre vivemos aqui numa democracia, como Boaventura fala, de baixíssima intensidade, né? Nunca conseguimos construir uma cultura republicana no Brasil, e a ausência dessa cultura democrática e republicana talvez explique um pouco a facilidade com que esse movimento conservador retorna e assume protagonismo por aqui. Essa é muito interessante, Rubens. E tem uma questão também que é muito inquietante, que é a presença constitutiva, estrutural, da tutela militar na República Brasileira. Sim. Não seria nada difícil fazer uma reconstrução rapidíssima, ou como você diz com frequência no seu livro, em apressada síntese, fazer uma apressada síntese da República Brasileira. Nós nunca nos libertamos da tutela militar. A República principia com o pronunciamento militar. O primeiro presidente decreta o primeiro estado de sítio, o que provoca a primeira revolta, que é a primeira revolta da Armada, em que a Marinha reage à hegemonia do Exército e ameaça bombardear a cidade do Rio de Janeiro. O Deodoro da Fonseca renuncia, assume o vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto. E Rubens, houve durante o governo do Marechal Floriano Peixoto um movimento popular profundamente autoritário, extremamente violento, que recorda muito o bolsonarismo, que foi o florianismo. E o Floriano Peixoto, quando repete o gesto do Deodoro da Fonseca e há a segunda revolta da Armada, o Floriano Peixoto não hesita e se torna o autêntico Marechal de Ferro. Ele simplesmente executa os adversários,
mas executa mesmo. Não é uma metáfora, não é, como na retórica do ódio, a eliminação simbólica do outro reduzido a nada. Não, 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 não. É eliminação. No triste fim de Policarpo Quaresma, e aqui estamos nos primórdios da República. No triste fim de Policarpo Quaresma, o fim do Policarpo Quaresma é triste, porque na última página, o Lima Barreto sugere que ele será fuzilado pelos florianistas, ele está preso. Há esse encontro do Policarpo Quaresma com esse homem visionário de um país possível, de uma grande nação, com Floriano Peixoto. E o Floriano Peixoto é descrito no romance como um perfeito idiota, incapaz de frases coerentes, unicamente preocupado com si mesmo, consigo mesmo. É a definição do Floriano no Lima Barreto. E Rubens, a partir daí, a tutela militar nunca deixou de ser presente. Em 30, um pronunciamento militar gaúcho, sobretudo. Em 37, o autogolpe, que é outra tradição fundamental da República Brasileira. O que o Jair Messias Bolsonaro esboça agora não é uma novidade. O Getúlio Vargas deu autogolpe. O Jânio Quadros, ao renunciar, tentou dar um autogolpe. O Costa e Silva, o Castelo Branco, ao assumir, em 64, com um golpe, com um pronunciamento militar. O Castelo Branco, teoricamente moderado, assume prometendo manter as eleições e apenas fazer um governo de transição. Por isso, Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, Adhemar de Barros, todos o apoiam. Rapidamente ele promulga um ato institucional, prorroga o seu mandato até 1967 e caça a todos esses. E depois a ditadura faz um golpe, um autogolpe dentro do golpe, que é quando um civil, você é jurista, você pode falar disso muito melhor do que nós, quando um jurista, um civil, o Pedro Aleixo, deve assumir a presidência, e ele é simplesmente defenestrado e assume uma junta governativa com os ministros das 3 pastas militares. O AI-5, então, é outro autogolpe. Rubens, a nossa tradição, a nossa democracia, é porque, na verdade, falemos de maneira dura, é porque democracia no Brasil, Rubens, é para nós que estamos aqui agora. Nós que somos professores universitários, somos professores. Democracia para nós talvez exista. Mas, olha, eu moro em Copacabana, da minha janela eu vejo o Pavãozinho. Não há democracia ali, Rubens. Eu estou vendo o Pavãozinho. Para aquelas pessoas, quando descem o morro para trabalhar, não há democracia para elas. Então, uma questão que nós acho que nunca tocamos de verdade, e talvez em algum momento nós precisaremos ter coragem de fazê-lo, independentemente das consequências, é refletir que a redemocratização brasileira, o processo que vai do Geisel até a posse do Tancredo, do José Sarney, é um processo todo tutelado pelos militares, de modo a que eles fiquem inimputáveis, de modo a que seus crimes não possam ser sequer julgados. E veja, a lei de anistia retroage a setembro de 61, que é quando começaram conspirações golpistas contra o João Goulart, e vai ter a promulgação. Esse famigerado artigo 142, reza a lenda, isso você como jurista poderá confirmar, reza a lenda que foi uma exigência do ministro do Exército do José Sarney, do Leônidas Pires Gonçalves, para que houvesse uma configuração na Constituição da presença forte das Forças Armadas no regramento do país. Então, esse é um problema sério, não é, Rubens? Do ponto de vista jurídico, é que nós nunca saímos totalmente da tutela, nós não temos coragem sequer de tornar esse tema um assunto público. Sem a menor dúvida. A nossa tradição, inclusive constitucional, é uma tradição de acordos para manter esses estamentos, na medida do possível, intocados. Pensa, João César, na ideia de autoanistia, que é um absurdo do ponto de vista jurídico. Né? Eu pratico o crime, eu vou lá e me autoanistio, adoto medidas que vão evitar qualquer tipo de responsabilização. Então, eu estou de pleno acordo com tudo que você disse. Agora, o que eu tenho sustentado é que nós precisamos, de fato, construir, a partir de agora, uma cultura verdadeiramente democrática.
É isso. E com a ciência, por exemplo, de que uma cultura democrática passa pelo estabelecimento de limites rígidos ao exercício do poder, de qualquer poder, né? Passa por restringir essa, vamos chamar assim, imunidade histórica das Forças Armadas. Essa ausência de rupturas democráticas é que geram essa naturalização do absurdo autoritário que a gente vive hoje em dia. Você faz uma coisa muito interessante no teu livro, que é a etnografia textual, né? Então, eu achei um barato a ideia de trabalhar com isso, né? Se a gente pegar os discursos dos militares que protagonizavam o regime instaurado em 64, a gente vai ver, por exemplo, que nenhum deles verbalizava, explicitava apoio à tortura. Como Bolsonaro, na democracia, verbaliza e explicita. Então, a gente tem que pensar que algo mudou. Nesse sentido, eu acho que a gente, de fato, a gente tinha uma democracia muito empobrecida, uma democracia de baixíssima intensidade, para utilizar a expressão lá do Boaventura. O que nos caracteriza hoje é o desaparecimento de qualquer pretensão de fazer valer os valores democráticos, os princípios, regras e valores democráticos. Antes havia um certo pudor. Eu estou na magistratura há 21 anos. Quando eu entrei, eu encontrei lá um poder extremamente conservador, talvez tão conservador quanto agora, mas havia um certo pudor, inclusive na hora de decidir, na hora de julgar um determinado caso. Hoje, posturas explicitamente autoritárias são verbalizadas de uma maneira muito... não consigo encontrar outra palavra, sem pudor nenhum, pornográfico, né? Nós temos uma certa pornografia na defesa de valores autoritários. E a tua linha de pesquisa, o teu livro mostra isso muito bem. Isso pode ser percebido nos discursos, pode ser percebido na mídia, e nós temos que chamar a responsabilidade de todas essas pessoas, né? Esses dias eu estava conversando com um colega sobre a responsabilidade das editoras e dos editores que publicavam autores que defendiam abertamente a violação do Estado Democrático de Direito, que defendiam abertamente posturas completamente contrárias a esses valores. E isso não pode passar assim em branco, né? Talvez esse empobrecimento subjetivo que a gente está submetido leve a que a gente imunize esses agentes políticos sem a necessidade sequer de um ato formal de auto-imunidade, né? Então, tudo isso tem me preocupado muito, e eu acho que a tua obra chama a gente pensar essas questões. Queria te ouvir um pouquinho também sobre isso. Muito obrigado, Rubens. Eu lendo, aqui você, como jurista, você vai poder me ajudar ainda mais. Há 2 documentos da ditadura que, de fato, me surpreenderam muito. E eu contei com o apoio de uma amiga, que é professora de Direito, a jurista, a Andréa Campos, para entender melhor o que eu tinha diante dos olhos. Essa é a vantagem de ser ignorante, é que você se surpreende muito. O primeiro deles foi a Lei de Segurança Nacional, de setembro de 1969, que já é muito robusta em relação às leis anteriores, mas é uma lei de 107 artigos, na qual a palavra morte, Rubens, aparece 32 vezes. Eu acho que você não tem exemplos em legislação moderna com um tal culto à morte. O eixo conceitual desta Lei de Segurança Nacional é a figura do inimigo interno. O conceito-chave, e eu vi no seu livro que você tem muita proximidade com a bibliografia francesa, o conceito-chave é o conceito de guerra revolucionária. Não no sentido do Mao Tse-tung, da guerra popular prolongada. Não. No sentido francês de guerra revolucionária, que é um sentido que foi criado para fazer frente à guerra colonial, especialmente contra a Argélia. E nós sabemos que contra a Argélia, o Estado francês assumiu a tortura, a execução
e do desaparecimento de corpos de adversários como uma prática oficial. Há uns 2, 3 meses atrás, o Emmanuel Macron veio a público e pediu desculpas à Argélia por esse passado. Na Lei de Segurança Nacional de 1969, Rubens, 15 artigos prevêem pena de morte. 15! Isso, entre 1969 e 1978, nós vivemos num país no qual 15 artigos de crimes políticos, é importante que se frise, previam a pena de morte. E não apenas no caso que ainda hoje existe em várias legislações do mundo todo, de, em caso de guerra, crimes de traição são puníveis com a pena capital. Não, não, não. Crimes políticos. A minha hipótese é que a Lei de Segurança Nacional, que havia sido promulgada em 1967, a nova lei, é revogada e uma nova é promulgada para fazer uma espécie de equivalência draconiana com o ato institucional número 5. Aí eu fui ler o ato institucional número 5, como historiador de formação que sou, mas eu sou muito ignorante em termos de jurisprudência, tenho muito interesse, mas eu não conheço o assunto. E eis o que eu encontrei, Rubens, que realmente me surpreendeu muito. Eu separei aqui para ler para você. Aliás, Máximo, eu tenho a impressão que eu vi você colocar aqui um comentário da juíza Andréa Pachá. Se foi isso mesmo, olha, é uma grande honra contar com a presença da juíza Andréa Pachá conosco. Veja, Rubens, o que está dito no artigo 11, sobretudo, do ato institucional número 5. Primeiro diz, né? O mais importante, que é sempre valorizado, o artigo 10. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e a economia popular. Agora, olha o artigo 11, Rubens, olha que coisa. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Ou seja, salvo engano, na leitura de alguém que é leigo em jurisprudência, mas salvo engano, esse é o famigerado excludente de ilicitude que o Sérgio Moro queria estabelecer para todas as polícias do Brasil, porque está dito com todas as palavras. Não somente se suspende o habeas corpus nosso, ou seja, da cidadania, mas concede-se ao poder militar a exclusão de qualquer possibilidade de punição se qualquer ato é cometido dentro desse espírito. Não é verdade? Não é isso que está sendo dito? Exato. Rubens, é espantoso que o presidente hoje diga com todas as palavras que ele pretende trazer de volta o excludente de ilicitude e estendê-lo, nesse sentido, e estendê-lo para as polícias militares, é algo... Se nós tivéssemos uma democracia tensionada para levar adiante a expressão do Boaventura de Souza Santos, isso seria um caso para impeachment, ou não? Olha, motivos para impeachment não faltam. Esse é mais um. Mas é o que eu estava dizendo. Nós temos uma continuidade profundamente autoritária na sociedade brasileira. Você trabalha essa questão da construção do inimigo interno, e nós sabemos também que todo movimento autoritário precisa de um inimigo, ainda que imaginário, para ele funcionar. Isso não é novo, né? A história do Brasil é recheada desses inimigos que são fabricados. E, em certo sentido, o que poderia haver de novidade é que novos inimigos vão sendo construídos. A gente pode falar um devir inimigo, né? Cada vez mais pessoas que antes escapavam dessa etiquetação de inimigo passam a ser identificados como inimigos. Rubens, Além de segurança nacional, desculpa. Rubens, não, só para citar, né, você deve ter visto, a gente nas passeatas desse final de semana estava lá o cartazinho contra o comunismo, né? Assim, é a marca registrada, né? Então, para dar um exemplo do que você está falando, cartaz contra o comunismo 2021, e assim, a galera repetindo com aquele medo da Guerra Fria da década de 70, né? Assim, parece uma... não tem base material, mas tem uma base espiritual em cima dessa consciência aí, né? Em 64 já não havia base material, não havia uma ameaça de um golpe comunista. Isso nunca existiu, né? Aliás, pesquisas recentes têm apontado isso. E isso que você falou, Máximo, tem tudo a ver com uma categoria que eu tenho tentado trabalhar para discutir a política brasileira, que é a categoria do imaginário.
A imagem que se faz a partir dessa linguagem empobrecida, a partir de ideias. E se a gente não conseguir construir um imaginário alternativo, um imaginário contra-hegemônico, a gente vai continuar a valorizar ou a naturalizar esses atos. Eu tenho dito que, por exemplo, da mesma maneira que o Lula mexe com o imaginário da redução da desigualdade, com o imaginário da melhora da condição de vida, o Bolsonaro mexe com outro imaginário muito forte da sociedade, que é esse imaginário autoritário. A população brasileira, em grande parcela, é autoritária. A gente fica vendo, a gente viu os absurdos da Operação Lava Jato. Várias medidas frontalmente contrárias à lei, violação de direitos fundamentais. E você vê a esquerda desejando que venha uma lava-jato para chamar de sua, né? Quer dizer, que essas ilegalidades e essas violações venham contra os seus inimigos. Então, em certo sentido, essa tradição autoritária está presente tanto no campo da direita quanto no campo da esquerda. Se a gente não conseguir romper com essa maneira de pensar, nenhum candidato que não repita esses chavões autoritários, ele se torna viável eleitoralmente. O próprio Lula, contudo, eu gosto da pessoa do Lula. O Lula é um democrata, mas em vários momentos ele fez discursos profundamente autoritários. Se a gente pegar a legislação penal no período do Partido dos Trabalhadores, foi uma legislação penal profundamente autoritária. E uma legislação penal que todo mundo batia palma, a esquerda, a direita, por causa dessa tradição autoritária do intérprete brasileiro que condiciona a apreciação que as pessoas fazem do mundo. Então, hoje o que mais me interessa, e chamar analisar esses fenômenos, como você fez agora, né? A questão da tortura, que essas táticas da tortura que eram empregadas na Argélia foram introduzidas no Brasil. Foi por essa via que a tortura chega. Né? Aliás, tem um livro muito bom, salvo engano, do Paulo César. Está publicado pela editora Record, agora não me fugiu o nome do autor. Mas vai trabalhar justamente essa influência dos torturadores franceses, as técnicas que eram utilizadas na Argélia, como isso é importado e aplicado aqui no Brasil, como as pessoas vieram treinar os torturadores brasileiros. A Lei de Segurança Nacional, a gente pega ali um marco profundamente autoritário, mas não para por aí esses marcos autoritários na legislação brasileira. A criminalização do terrorismo no Brasil, na realidade, é uma porta aberta para a criminalização de movimentos sociais. O que estava por detrás da criminalização do terrorismo não eram atos de terrorismo, até porque era um fenômeno que não acontece no Brasil. O que estava por trás era uma permissão normativa para se criminalizar movimentos sociais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não esquecer isso. A sociedade brasileira é uma sociedade profundamente autoritária. Se a gente não conseguir construir uma cultura democrática, com uma educação de viés emancipador, não adianta. Você vê, hoje a gente pega, por exemplo, um candidato inteligente como é o Ciro Gomes. Ele está o tempo todo fazendo discursos para tentar dialogar com o eleitor tipicamente bolsonarista, aquele eleitor que acredita, ressentido com as políticas afirmativas do Partido dos Trabalhadores, né? Aquele que a gente costuma chamar o homem branco, né? Que tinha dois únicos privilégios, ser homem e ser branco, e que viu esses privilégios ameaçados por políticas democratizantes e inclusivas, que acredita no uso da força e que vê muitas vezes os direitos fundamentais como obstáculos que devem ser afastados para garantir tanto a eficiência repressiva do Estado quanto a eficiência do próprio mercado. É com esse cara autoritário que o Ciro está tentando dialogar ultimamente, criticando políticas democráticas e etc. Por quê? Porque ele identifica ali, né, ele identifica na sociedade brasileira essa tradição autoritária. Se a gente não conseguir romper com ela, pouco pode ser feito. Tem uma passagem do seu livro, Rubens, que você usado duas vezes, né? E eu acho que tem o João César, ele usa pós-política.
e você usa a pós-democracia. E eu fico pensando primeiro nesse prefixo pós, e o que ele significa em termos de, como você também usa, um conceito vazio, né? A ideia da corrupção, que ela não diz, né? É signo vazio, não é isso? Se eu não me engano. Que ela não diz. Então ela pode ser encaixada em quem interessa, né? É mais ou menos como o próprio discurso de ódio. Né? Você esvazia a pessoa e o discurso de ódio vira uma espécie de canhão, para usar a metáfora de armamento, para você apontar para quem você quiser. Enquanto que o próprio agente que está apontando isso, ele está envolvido em 300 coisas da acusação que ele usa. Né? E claro, eu acho que isso tem, quando você fala dessa disputa pelo imaginário, a gente tentar colocar conteúdo nesse signo vazio. A grande pergunta que eu vou fazer, é óbvio que essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? $1 milhão hoje não é nada, porque a gente já tem o primeiro homem do mundo que tem $1 trilhão. Então, não sei como ficam os valores daqui para frente. Mas eu acho que esses diálogos aqui servem para isso, mas a gente vai precisar de mais gente. Como a gente repõe... Eu queria que até que vocês pudessem pensar com carinho na educação pública, como professor da rede estadual, como a gente repõe conteúdo para essas palavras, para esses signos que foram esvaziados e que durante muito tempo eu acho que até foram manipulados na nossa inconsciente para usar quando eles precisassem. Como a gente repõe isso? Máximo, eu tenho trabalhado com essa categoria que é a racionalidade neoliberal, que é um dos principais responsáveis por esse empobrecimento da linguagem, que é um dos principais responsáveis pela lógica do inimigo, na medida em que o outro é sempre visto como concorrente a ser vencido, né, quando não o inimigo mesmo a ser destruído, eliminado. Me parece que a gente só consegue mudar esse estado de coisas mudando a racionalidade, produzindo contra-hegemonia, nos termos de Gramsci mesmo, produzindo uma racionalidade outra que produz um imaginário outro e que produz uma normatividade outra. Eu tenho trabalhado com a ideia, que não é minha, tem sido defendida, por exemplo, na França, pelo Christian Laval e pelo Pierre Dardot, na Itália, pelo Tony Negri, que é pela luta por reconstruir a racionalidade do comum. E uma das dimensões... O que é o comum? Primeiro, o comum não é a propriedade pelo estado de bens. O comum é aquilo que diz respeito a todos e que, em relação ao qual todos nós somos responsáveis por constituir e por manter. O comum foi demonizado no Brasil e no mundo de modo geral. A ética do diálogo que o João César defende está dentro dessa racionalidade do comum. A possibilidade de reconhecer o outro como um outro eu, o eu é o outro, né? Como você menciona expressamente no teu livro, João. Então, a gente tem que mudar essa racionalidade. A racionalidade do comum, por exemplo, no ponto de vista normativo, resgata a importância dos direitos fundamentais como obstáculos ao arbítrio e à opressão. Os direitos fundamentais não são só os direitos liberais, não só os direitos a não fazer, né? O Estado está proibido de fazer. Também os direitos sociais, os direitos trabalhistas. A gente tem que pensar isso como uma esfera do inegociável. A gente não pode negociar com isso. Da mesma maneira, a gente não pode negociar com valores como a verdade, como a liberdade. Hoje, a partir da racionalidade neoliberal, a verdade perde importância. Não por acaso a gente fala hoje na era da pós-verdade. A pós-democracia, que eu menciono nos meus livros, aliás, esse conceito de pós-democracia é um conceito de um cientista político chamado Colin Crunch, ele é esse simulacro de democracia, aquilo que não é mais democracia, embora se apresente ainda como democracia. E a pós-democracia também é um efeito da racionalidade neoliberal, porque essa racionalidade tem como marco normativo a ilimitação. Se instaura uma espécie de vale-tudo. Então, todo limite é mal visto, até os limites semânticos das palavras. É esse esvaziamento a que você se referiu, Máximo. Quando a gente trabalha, por exemplo, a ideia de corrupção, o que é corrupção? Conceitualmente, é uma ruptura com o mandamento normativo, com o mandamento do normal para um determinado caso. Né?
Só que corrupção no Brasil virou uma arma contra o inimigo. Né? Então, os corruptos utilizam o discurso da guerra contra a corrupção. Então, esse é um tema que a gente tinha que voltar a discutir profundamente. Quando você fala, temos que pensar na educação, é por aí mesmo. É educação, é uma educação no sentido de um desvelamento daquilo que está escondido, no sentido de um diagnóstico preciso do que está acontecendo, mas não basta esse desvelamento, não basta esse diagnóstico preciso do tempo presente. É preciso também, a partir do que é desvelado, a partir daquilo que é revelado, daquilo que é descoberto, produzir um conhecimento que produza, que leve às transformações pelas quais nós estamos ansiando aqui. Né? Quer dizer, cultura é primeira infância, né? É ensino fundamental, é trabalhar com uma construção de cidadania, construção de valores republicanos, valores democráticos. Tudo isso desapareceu hoje em dia. O importante é vencer o inimigo, custe o que custar. Então, a gente pode pensar, no ponto de vista individual, ocorreu uma mudança estrutural fantástica. Cada vez mais as pessoas atuam a partir de quadros mentais que nós poderíamos chamar de, tipicamente, psicóticos ou, na melhor das hipóteses, perversos. Ou a pessoa sequer tem consciência da existência de limites, ou a pessoa tem consciência da existência dos limites, mas goza ao violá-los. Do ponto de vista social, da sociedade, a transformação também foi profunda. Se rompe a ideia de laço social, as pessoas não se relacionam com outras pessoas, elas se relacionam com o outro tratado como objeto, ou como um empresário concorrente dele, que precisa ser vencido, ou como um objeto que eu vou utilizar para conseguir obter algum tipo de vantagem. Desaparece o laço social. E o Estado vai perder qualquer pretensão de se enquadrar naquele tipo ideal do Estado democrático de direito. O que era o Estado democrático de direito? Um tipo ideal, criado a partir da Segunda Guerra Mundial, na qual se pretendia criar limites normativos, evitando o retorno da barbárie. Então, é um Estado marcado por limites ao exercício do poder. O Estado, condicionado por essa racionalidade hoje hegemônica, ele é um Estado que se caracteriza pela limitação. Mesmo a soberania popular perde espaço, perde importância. Se o candidato eleito não atender aos interesses daquele 1%, a que Chomsky chama de super ricos, ou seja, de detentores do poder econômico, pouco importa que tenha sido eleito, vai cair, vai ter golpe. Está aí a nossa ex-presidente Dilma, que é um exemplo, mas não é só ela, tem vários exemplos que a gente poderia citar aqui. Os direitos fundamentais, que para a maioria da doutrina hoje constituem a dimensão material da democracia, eles também são vistos como obstáculos que podem ser tranquilamente afastados. A proposta do ex-ministro Sérgio Moro, de uma nova lei de combate ao crime, etc., passava fundamentalmente pelo afastamento desses direitos, que deveriam ser direitos percebidos por todo mundo como condição de possibilidade da própria democracia. Eu tive a oportunidade de debater com Sérgio Moro no Congresso Nacional e disse que a proposta dele era autoritária. E o Congresso, de maneira geral, ficou do lado do Sérgio Moro. Isso diz muito do nosso poder legislativo. Eu me lembro que até um senador, que é um senador democrata, tem o Requião, dizia que aquelas propostas lá de relativização de direitos fundamentais eram importantes. Então, daí você vê bem o que eu estou chamando aqui de tradição autoritária que condiciona a ação no mundo da vida da maioria da população brasileira. E sem educação, Máximo, aí eu acho que educação pública de qualidade, num sentido emancipatório, sem esse tipo de educação, a gente não vai mudar nada aqui, vai continuar discutindo aqui, talvez ganhe um candidato mais progressista agora, ou um neoliberal com verniz democrático, mas, no fundo, esse problema, que é o problema autoritário, vai permanecer na sociedade. Márcio, que questão interessante. E eu estou
plenamente de acordo com tudo que o Rubens disse. Rubens, estamos concordando muito. Muito, né? Mas, aliás, eu faço aqui o meia-culpa. Quando eu escrevi o meu livro, eu não havia lido ainda o seu, Rubens. Há aspectos do seu livro que ampliam muito o meu argumento e tornam ele, eu acho que, mais consistente. Eu vou tentar puxar para a nossa conversa a partir do que o Máximo disse. Que é uma questão também que me inquieta muito, mas vou começar com a questão que o Máximo levantou. Aliás, Máximo, eu mandei para você agora 2 imagens. Se você conseguir mostrá-las, eu acho que vai ilustrar muito bem o que o Rubens disse. A imagem de um caminhão que eu fotografei em Copacabana. Vocês, se conseguirem, vocês verão. Máximo, é muito interessante recordar que a razão pela qual no Brasil nós celebramos o Dia do Professor, portanto, o Dia da Bancada Docente, em 15 de outubro, é porque essa é a data em que, pela primeira vez no país independente, houve uma legislação federal para o ensino elementar. Foi a legislação do Pedro I, de 1827. Era, como na boa tradição portuguesa, era muito minuciosa, incluía o conteúdo a ser ensinado e as condições de trabalho, incluindo sugestões de pagamentos do que seriam o mínimo da época. Em 2009, o Fernando Haddad, quando era ministro da Educação, conseguiu fazer algo importante. Ele conseguiu estabelecer um piso mínimo salarial nacional para os profissionais da educação, porque havia muitas divergências do piso mínimo entre Piauí e São Paulo, por exemplo. Ele estabeleceu um piso mínimo nacional. Foi celebrado como uma conquista importante. Foi uma conquista importante. Um economista fez um estudo e comparou o valor que o Pedro I atribuía ao salário do docente em 1827, o valor que, em 1827, já era considerado insuficiente para uma vida digna. Em 1827, Rubens, o valor do piso mínimo nacional que o Fernando Haddad, como uma conquista, consegue estabelecer em 2009, é inferior ao consagrado por Pedro I na sua lei de 1827. Esse dado é estarrecedor, porque ele mostra uma questão estrutural que é transhistórica no Brasil. É que nós pensamos em ensino, e quando o Estado pensa em ensino, o Estado pensa em construir um edifício, em equipar as salas, em colocar equipamentos de informática, porque então são administradores modernos, mas nunca se pensa no piso salarial da categoria. A consequência é que desde a primeira lei brasileira referente ao ensino, 1827, até hoje, o piso não apenas permanece, é insuficiente, como diminuiu. Isso diz tudo sobre os dilemas estruturais da educação no Brasil. É que não há investimento em recursos humanos. Em geral, no Brasil, quando nós pensamos em investimento infraestrutural do Estado, nós pensamos em ferrovias, rodovias, usinas, algumas absurdas, como a de Belo Monte. Nós não pensamos, Rubens, em capacitação humana. O primeiro a pensá-lo no Brasil, nesses termos, foi um extraordinário educador, o Anísio Teixeira, que depois de uma viagem aos Estados Unidos, consegue convencer o Getúlio Vargas de criar 2 órgãos que foram criados dentro do gabinete do Getúlio Vargas, pelo convencimento do Anísio Teixeira. O CNPq, que deveria financiar pesquisa, ciência, tecnologia de ponta, e a CAPES. A CAPES foi uma grande inovação no cenário brasileiro, que nem sempre nós reconhecemos, porque a CAPES era voltada para o aperfeiçoamento do pessoal do ensino superior. A CAPES é fundamentalmente, na sua origem, uma agência de recursos humanos, na melhor acepção da palavra. Não é casual que, neste governo, o CNPq tenha a sua base de dados talvez perdida. E a CAPES, o seu orçamento, diminuído a tal ponto que talvez o supercomputador do INPE tenha que ser desligado, porque não se pode pagar conta de luz. Então, essa questão que você levantou, Máximo, ela não é fundamental, ela é a questão brasileira.
Lembremos rapidamente, aí eu venho o livro do Rubens, eu quero levantar uma questão para que pensemos juntos. Lembramos de um ensaio famoso do Darcy Ribeiro, que foi uma palestra que ele fez numa reunião da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que, aliás, tem um presidente novo, que é um filósofo muito importante, o Renato Giannini Ribeiro. E todos nós que estamos aqui, toda a bancada docente, Máximo, nós todos podemos nos tornar sócios da SBPC, aumentar, dar mais densidade à SBPC, o que é fundamental neste momento. É o ensaio sobre o óbvio. Então, diz o Darcy Ribeiro que, para pensar os dilemas brasileiros, é preciso resgatar o óbvio. O primeiro óbvio que ele resgata: o primeiro documento oficial da história brasileira que trata da educação não é um documento estrutural. É educação assim. Pediu-se uma escola para que os filhos dos homens bons aprendessem a ler e a escrever. Isto é, o primeiro documento que no Brasil trata da educação é um documento excludente e não inclusivo. E isso diz tudo do dilema que enfrentamos. Agora eu quero vir ao livro do Rubens Casara, porque eu acho que, Rubens, aqui há uma categoria que você trabalha no livro inteiro e que, de uma certa medida, creio, ajuda a ser uma espécie de contra-hegemonia dentro do livro, que descreve de maneira, eu acho que brilhante, todas as consequências do Estado pós-democrático enquanto metonímia do avanço neoliberal, que é a categoria dos indesejáveis. Eu acho que essa categoria é uma categoria que pode ser projetada para a história brasileira, porque a história brasileira é uma história feita contra os indesejáveis, ou a partir dos indesejáveis. Há uma questão que me inquietou muito lendo o seu livro, Rubens, eu vou aqui mencioná-la para que, se você achar que ela faz sentido, podemos conversar. É que algum dos traços do Estado pós-democrático, com essa metonímia do avanço neoliberal, e que você descreve perfeitamente: empobrecimento subjetivo, a reificação da mercadoria, a mercadoria tornada, como já dizia o Marx, o tradutor universal. Em que medida a lógica algorítmica é a própria expressão do movimento desta sociedade neoliberal? Há uns 2 ou 3 momentos em que você descreve características do Estado pós-democrático, que é neoliberal, portanto contemporâneo. Eu vou citar um só. Isso está na página 51, quando você descreve, você diz que então, vou ler. O desaparecimento das distâncias e das hierarquias entre o emissor e o receptor das informações e das mensagens. Essa redução artificial das distâncias reforça a interpenetração neoliberal entre as esferas pública e privada. Interpenetração e fetichização da vida perfeitamente expressa num gênero, que talvez seja o gênero por antonomasia deste momento, que é o reality show, que é perfeitamente isto. Há 2 ou 3 momentos, Rubens, que há características que você chama atenção, e o que me inquietou é que essas características, elas estão presentes na formação brasileira. Sim. É como se nós tivéssemos chegado, talvez tão rapidamente, a elementos do Estado pós-democrático, porque, paradoxalmente ou surpreendentemente, esses elementos autoritários e excludentes estão na nossa formação. O único exemplo, a junção do público e do privado, é o argumento central de Sérgio Barcos de Holanda e Raízes do Brasil. O que ele chama de cordialidade, em última instância, é isto. É quando a esfera privada domina a esfera pública numa interpenetração que não permite distinções que seriam fundamentais para a modernização. O que me inquietou, então, no seu livro, Rubens, é que nessa descrição tão aguda e tão precisa do Estado pós-democrático e do neoliberalismo, tem-se a impressão, às vezes, que essas configurações foram tão rapidamente adotadas no Brasil, porque, em alguma medida, sem que tivéssemos dado conta de forma tão clara, elas estão na base da formação da própria sociedade brasileira. João César, eu tenho trabalhado com a metáfora do supermercado. Você tem um grande supermercado onde existem instrumentos democráticos, instrumentos autoritários. O que a pós-democracia faz é pegar nesse supermercado instrumentais autoritários ligados à tradição de cada país, por exemplo, trazê-los para o dia a dia e utilizá-los no interesse dos detentores do poder econômico.
Porque esse Estado pós-democrático é um Estado comprometido apenas com aquele 1% da população brasileira, que a gente chamaria aqui de super ricos, detentor do poder econômico, detentor dos meios de produção material e também dos meios de produção da subjetividade. Os 99% restantes estão naquela categoria potenciais indesejáveis. Podem ser tranquilamente descartados. E aí algumas questões. Primeiro, que no Brasil o cara compra um carro em 10 prestações, em 100 prestações no ano, o cara se sente da elite. Evidentemente, ele não é o detentor do poder econômico. Isso é uma questão que precisa ficar bem dita, né? Bem explicitada. O detentor do poder econômico, em regra, é aquele cara que está lucrando no meio da crise do Covid, né? Nessa economia cada vez mais improdutiva, né, no qual não se gera riqueza, mas quer se gerar capital a partir do próprio capital, são os banqueiros, não é o pequeno e médio empresário, esses estão quebrando. Porque para esses o Estado não tem nenhum tipo de compromisso. E é bom traçar também uma outra distinção, que no Brasil a gente comete um equívoco que me parece gigantesco, que é achar que o Estado neoliberal é um Estado fraco. Não é. Ao contrário do Estado liberal clássico, a mão invisível do mercado e aqueles princípios liberais, o Estado neoliberal não trabalha com isso. O Estado neoliberal é um Estado necessariamente forte. Para utilizar a expressão lá do Bourdieu, ele tem uma mão direita profundamente forte, a mão da repressão, por exemplo. E não só. Ele precisa ser forte porque ele vai ajudar, inclusive financeiramente, ao detentor do poder econômico para que esse mantenha sua margem de lucro ou aumente sua margem de lucro, mesmo diante das crises que são sistêmicas do capitalismo, que são inerentes ao funcionamento normal do capitalismo. E precisa controlar esses indesejáveis, aqueles que estão atrapalhando. Quem são os indesejáveis? Os pobres, primeiro, os inimigos políticos desse projeto neoliberal, alguém que represente algum tipo de ameaça, os professores, intelectuais, estudantes, operários, lideranças de movimento social, todos esses podem receber essa etiqueta de indesejáveis e figurar no polo passivo de um processo de persecução dentro da esfera do Estado. Para não falar do Estado subterrâneo, que manda eliminar, né? Ainda mais num momento como esse, em que as milícias estão tão fortes. Então, a presença de elementos anteriores à hegemonia da racionalidade neoliberal na pós-democracia se explica por essa necessidade, por essa, não é bem uma necessidade, por essa facilidade da racionalidade neoliberal de colonizar aquilo que lhe interessa. Então, num país como o Brasil, que tem uma tradição fortemente autoritária, que não passou por rupturas democratizantes, em que o povo acredita no uso da força. Uma recente pesquisa, por exemplo, mostrou que mais de 70% da população brasileira, João César, não sabe o que foi o AI-5. E, por isso, idealiza aquele momento como sendo o momento da ditadura, como sendo um momento de paz, tranquilidade, ausência de corrupção, quando qualquer pesquisa séria demonstra com facilidade que ali havia muita violação da lei, muito arbítrio, muita opressão e muita corrupção. Muita gente ficou rica naquele período. Mas porque as pessoas não conseguiram elaborar o fenômeno da ditadura militar empresarial instaurada em 64, se dá aquele outro fenômeno a que se refere o Bauman, da retrotopia. As pessoas querem voltar a um passado idealizado, um passado que nunca existiu. Então, eles querem voltar... Você falou que passou umas imagens para o Máximo, outro dia eu vi uma sensacional, que era uma faixa na qual as pessoas tinham escrito pelo direito de não ter direitos. Que é sensacional se a gente for analisar, né? Quer dizer, o cara está se manifestando democraticamente pelo direito de não poder se manifestar democraticamente. Então, a racionalidade neoliberal vai o quê? Vai colonizar essas características de cada país, né? Vai pegar esses elementos que estão lá perdidos no supermercado da história e vão reaplicá-los agora, visando satisfazer aquele 1%. Né? Tentando atender aqueles para os quais o Estado está disponível. Aliás, a tradição marxista diz isso há muito tempo. Né?
Se pegar o Pachucanes, por exemplo, ele vai dizer que o Estado é o quê? A forma jurídica, política do capitalismo. Ele está ali para atender ao capitalismo. O que acontece no neoliberalismo é que nós estamos atendendo a um capitalismo sem luvas, a um capitalismo sem qualquer vocação democrática, a um capitalismo sem qualquer pretensão de fazer valer princípios republicanos também. Então, talvez seja isso que caracterize essa utilização de um instrumento que está lá pré-capitalista. Você volta a utilizar isso no intuito de atender aqueles para os quais o Estado, de fato, aqueles a quem o Estado, de fato, está querendo atender, que são os super ricos. Então, eu não vejo com estranheza essa apropriação de fenômenos e valores ou instrumentos anteriores à hegemonia da racionalidade neoliberal nesse momento. Mas eu vejo claramente que hoje eles estão a serviço dos detentores do poder econômico, sem sombra de dúvida. E Rubens, algo estarrecedor, mas muito esclarecedor ao mesmo tempo, é a disfarçatez com que isso é dito. Não há, como essa imagem é muito boa, de um capitalismo sem luvas, e no caso brasileiro, de um autoritarismo sem verniz algum. Porque um traço da ditadura militar, que é um traço que nem sempre é reconhecido, é que a ditadura militar tinha a preocupação de ter um verniz de legalidade. Então, por exemplo, um ato institucional número 5, que é flagrantemente ilegal, porque suspende o habeas corpus, basicamente. Mas uma vez que o ato é decretado e que existe um artigo que isenta de culpa e torna inimputável atos praticados no interior deste ato, que foi promulgado no Congresso, manietado, mas por um Congresso, há um verniz de legalidade. Sim. Verniz de legalidade que acabou sendo um tiro no pé nas Forças Armadas no Brasil, porque o famoso Brasil Nunca Mais, publicado em 1985, ele foi um livro muito poderoso, porque ele teve como base processos instruídos pela justiça militar. Não foram ONGs de esquerda, eram juízes militares que instruíram os processos. E nos processos existe uma multidão de referências a torturas. O primeiro capítulo do livro é assustador, é aquele Cobaias, em que várias pessoas dizem que foram utilizados como cobaias em aulas de tortura. O Costa Gravas, no filme O Estado de Sítio, tem essa famosa cena quando o Damitrione está sendo interrogado no Uruguai, a cena corta, a cena se passa para o Brasil, e é o próprio Damitrione dando uma aula de tortura. Então, a explicitude é muito impressionante. Eu acho que isso ajuda a compreender, Rubens, o seu livro ajuda a compreender de maneira absolutamente cristalina por que, do ponto de vista político, o grande alvo do bolsonarismo ou do neoliberalismo encarnado em Bolsonaro, do neoliberalismo que toma a figura do Bolsonaro como uma figura importante, é que o meu filho entrou aqui, meu filho quer participar da live. A minha filha está fazendo a mesma coisa aqui do lado, o tempo todo falando comigo. Estamos aqui por eles, na verdade. Verdade. É a Constituição de 88. A Constituição de 1988 é o alvo. E há pouco tempo, o líder do governo, o Ricardo Barros, que agora está um pouco na berlinda, para dizê-lo com elegância, o Ricardo Barros deu uma declaração espantosa. Ele disse: proporei um plebiscito para a revogação da Constituição de 1988, porque esta Constituição tem um defeito estrutural. E ele disse: o defeito estrutural é que a palavra direitos aparece muitas vezes. É espantoso. É como se fosse... Você poderia ter, Rubens, esta declaração espantosa como uma epígrafe negativa do livro. Então, Máximo, a imagem que eu mandei para você, eu não sei se o Máximo vai conseguir, Rubens, mas eu vi aqui em Copacabana, eu fiquei muito comovido. Era um caminhão de frete. João, Rubens, eu vou pedir a vocês a gentileza, eu vou fazer uma experiência aqui, hein, gente? Olha só. Claro. Tem um botãozinho aqui dizendo compartilhar, parece a coisa mais simples do mundo, certo? Rubens, olha que bonito. Esta imagem, eu fotografei com autorização do motorista, que eu fiquei encantado, eu perguntei, mas senhor, eu nunca vi isso. Ele me disse, não, esta imagem, que vocês verão qual é
está no meu caminhão há mais de 10 anos. Por onde eu caminho, todos leem. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Agora apareceu. Olha que bonito, Rubens. É um caminhão de frete e ele fez um banner, um cartaz gigantesco com o artigo 6 da Constituição. São direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção da maternidade e a infância e a assistência aos desamparados. A Declaração Universal e a Constituição de 1988. É bonito isso, não é? Sensacional. E é bonito porque a palavra metáfora em grega quer dizer transporte. Quando nós estamos em Atenas, o ônibus que nós tomamos são, na verdade, metáforas ambulantes. Então, esta é literalmente uma metáfora poderosa que circula pela cidade do Rio de Janeiro. Rubens, quando esta metáfora circular por todo o país, nós mudamos esta nação. Até me deixou animado. Não é impressionante? É uma imagem bonita, sim. Eu vou aproveitar. Eu estava imaginando já uma coisa daquelas que a gente está se acostumando tristemente a ver nos últimos tempos. Eu vou aproveitar. Bonito. Eu vou aproveitar que eu aprendi, gente, e vou postar a imagem do livro de vocês aqui, né? Porque eu tenho escrevido várias vezes, né? O livro do Casara, livro do João. Agora eu vou usar a imagem, que vai ficar muito melhor. Por favor, continue conversando como se a gente não estivesse aqui. Esse livro que a gente está falando hoje aqui, o Bolsonaro, Mito e o Sintoma, graças à generosidade dos dois que fizeram esse convite, ele foi um livro de intervenção, ele não foi um livro de uma análise aprofundada sobre o fenômeno do bolsonarismo. Mas, curiosamente, ele teve uma aceitação bem legal, acho, do público. E gerou também muito debate sobre essa questão do que o Bolsonaro, na realidade, ele não é o grande problema, ele é mais um sintoma da sociedade brasileira do que a causa dos problemas que a gente está vivendo hoje. A última compra em 28 de janeiro de 2021, mano. O máximo. Mas eu não tinha visto. Mas olha, a partir de hoje voltará a vender. Pronto. Eu acho que um ponto importante, Rubens, que nós precisamos compreender mesmo, e eu acho que isso motivou muito meu livro também, é compreender que o bolsonarismo ele antecedeu e certamente sucederá a Bolsonaro. E um ponto que eu sempre me chamo a atenção, mas que não devemos torná-lo público, que fique só entre nós três. Que é uma medida, Rubens, entre aspas, muitas aspas, mas nós tivemos a fortuna de que, historicamente, o bolsonarismo encontrou como ponto de fuga o Bolsonaro. Sim. Porque a explicitação do caráter inaceitável do projeto é tão óbvia para homenagear o Darcy Ribeiro que nós não temos alternativa a não ser finalmente reconhecer que não se trata mais em 2022, não se trata de uma eleição. Até porque eu não considero que as eleições estejam asseguradas. Também não. E eu sinto muita angústia quando eu vejo importantes líderes políticos se comportando como se tratasse apenas de uma eleição e já começassem agora a costurar acordos políticos regionais para a criação de palanques para a campanha em outubro de 2022. Esta campanha não está assegurada. Há exemplos históricos no Brasil. Quando Getúlio Vargas decreta o Estado Novo, havia eleições prometidas. E José Américo de Almeida, o autor da Bagaceira, e Plínio Salgado, o líder do integralismo, eles acreditavam que haveria eleição. E eles acreditavam que seriam os vitoriosos. Eles não se contrapuseram de imediato à clara deriva autoritária do governo Vargas. Porque se o Estado Novo é decretado em 1937, a primeira Lei de Segurança Nacional Brasileira é de 1935, já está tudo lá. Foram 2 anos de preparação para o golpe. Na live da última quinta-feira, o Bolsonaro disse com todas as palavras. E veja, Rubens, nesse meu trabalho de etnografia textual, que por vezes é muito árduo e exige um certo espírito beneditino, eu assisti a live inteira tomando notas. Próximo ao final da live, o Bolsonaro disse assim, literalmente, ele disse assim, queremos que haja problemas,
Desculpe, queremos ter problemas no Brasil? Queremos ter briga de irmãos? Eu estou advertindo com 1 ano e 4 meses de antecedência que isso vai ocorrer. Está tudo dito. Então, a situação, o bolsonarismo nos coloca numa situação que me recorda uma palavra importantíssima, e que, aliás, pelo avesso, está no nome do próprio Bolsonaro, que é o apocalipse. Quer dizer, em grego, apocalipsis quer dizer apocalipse, como nós compreendemos, mas também quer dizer revelação. Finalmente nós compreendemos as razões que nos levaram ao abismo, que é o apocalipse. O bolsonarismo, eu creio, é o apocalipse dessa frágil democracia brasileira. Ou nós realmente compreendemos que não se trata mais da vitória do Lula, do Ciro Gomes, não se trata mais disso. Do que se trata agora é que nós vamos ter realmente que vir a público, fazer intervenções e dizer com todas as palavras o que você diz no seu livro. Ou nós realmente reconstruímos o tecido da democracia brasileira, que sempre foi mal alinhavado, ou não adianta que em 2022 vença A ou vença B. Porque se houver um avanço de forças progressistas ou de políticas de aumentar, de diminuir a desigualdade, outro golpe virá. E depois de Bolsonaro, o que será outro golpe, Rubens? Uma coisa muito inquietante também é que o modelo do Orbán na Hungria, do Duda na Polônia, do Erdogan na Turquia, do Putin na Rússia, geralmente no primeiro mandato, eles mantiveram um verniz de respeito à democracia, de respeito à imprensa. Quando eles foram reeleitos pela primeira vez, é que eles começaram, de fato, a manietar as instituições e a aparelhar, sobretudo, o judiciário. Rubens, no primeiro mandato, o Bolsonaro já está fazendo o que todos esses fizeram no segundo. Então, eu acho que nós precisamos realmente dar um passo atrás e compreender que o que se trata agora é de saber se nós, afinal de contas, teremos ainda país ou não. Exato. Meus amigos, eu queria dizer que nós estamos há 1 hora e 10 minutos juntos e eu vejo as crianças pedindo a atenção dos pais e eu acho isso muito legal e acho essa coisa do trabalho em casa, né? A nossa casa também vai para o trabalho. E eu queria fazer uma última provocação, que eu acho que vai dar pano para manga, mas acho que ela é importantíssima. Alguns dias, Rubens, você compartilhou um texto do professor também, o Roberto Romano, e eu li com muita atenção e muita apreensão, e terminei muito apreensivo. Foi muito assustador aquele livro, porque é de uma sensatez apavorante. E eu acho que isso liga com o que o professor João César estava falando, e eu queria pedir licença a vocês para citá-los e pedir para vocês encaminharem por aí para onde vamos e até agradecer já a generosidade, pedir que nós nos encontremos outra vez aqui nesse espaço virtual, e se possível, com certeza eu estarei nas salas de aulas acompanhando o trabalho de vocês, mas que a gente possa trocar mais com essa bancada docente, com esses professores da rede estadual, que a gente possa ampliar o número de professores do ensino médio fundamental, básico, que venham para uma discussão mais aberta. E eu peço licença a vocês. O professor Roberto Romano escreve: a ira é a política dos ressentidos. Se não conseguirmos limitar os corpos ressentidos dos que apoiam incondicionalmente o governo na extrema-direita, logo a soberania não será do povo, mas de hordas de perseguição que já movem suas patas com as milícias. E ele conclui: a morte de Marielle Franco foi um aviso. Saibamos captar a mensagem da morte. E aí eu deixo essas palavras para que a gente faça as reflexões finais. Agradeço do fundo do coração, gente. Nós temos tido, vou ser muito honesto com vocês, lives maravilhosas aqui, encontrando pessoas que estão... Mas esse papo, Rubens, foi muito legal para a gente, para pensar. Você contribuiu de forma maravilhosa para o nosso enriquecimento pessoal. Queria te agradecer bastante. O professor João já assim, eu mais ou menos sou uma espécie de fã-clube do professor João sozinho, que onde ele vai eu vou lá, então, comprando o livro, lendo. Então, agradeço muito a vocês e deixo para a gente pensar juntos essas palavras do professor Roberto Romano. Esse texto, Máximo, do Roberto, foi o último texto que ele escreveu.
um pouco antes dele morrer, vítima dessa política que a gente pode classificar, sem nenhuma dúvida, como uma necropolítica, né? Uma clara opção por deixar morrer, às vezes por diretamente matar, parcela considerável da população brasileira. Eu acho que ele está repleto de razão. A manipulação do ressentimento é uma característica de todo o movimento populista de direita. Basicamente, são dois, o ressentimento e o medo que são manipulados e transformados em elementos que se convertem em votos para essas lideranças autoritárias da direita e da extrema-direita. Muitas vezes a democracia é apresentada como a vilã, que diante do ressentimento e do medo, às vezes até explicável, né, da população. Eu acho que a gente tem que, de fato, aprender com as nossas derrotas, né? A gente está vivendo um processo de muitas perdas, inclusive de vidas. A gente tem que aprender com isso, aprender com a morte, como disse o Roberto Romano. E aprender com as derrotas significa compreender o que nós erramos, o que nós falhamos. Eu achei sensacional. Foi um insight que eu acho que eu tive e que eu confirmei ao ler o livro do João César. A questão, por exemplo, de como a gente ignorou um pensador, ainda que paranoico, mas que produziu muito estrago, como Olavo de Carvalho. Né? Isso aí. Como a gente assistiu passivamente ao crescimento de uma juventude que produzia um conhecimento totalmente descolado da ideia de democracia. Em certo sentido, a gente se iludiu com as vitórias eleitorais do Partido dos Trabalhadores, de um partido progressista, e achamos que o que a gente estava conquistando, a gente não perdia mais. E o Bolsonaro mostrou para a gente que democracia é um processo, né? Então, um processo de idas e vindas, de rupturas e permanências, e a gente tem que aproveitar os bons momentos e nos maus momentos lutar para não perder o que a gente conquistou antes. Eu fico muito preocupado. Aquele exemplo eu não me lembro quem falou, se foi o João ou o Máximo, que mencionou a fala das pessoas contra os direitos. Fico muito preocupado numa sociedade em que quem poderia se favorecer por políticas sociais é o primeiro. Tem sei lá, abrir aqui estou falando aqui muito informalmente, estou elaborando agora. Tem uma espécie de mimetismo na sociedade, né? O oprimido ele quer agir, ele faz o discurso do opressor, ele se veste como opressor numa tentativa de passar imune ao processo de opressão, né? De passar imune a esse processo de eliminação, por vezes física, do inimigo. Né? A gente tem que mudar essa maneira de pensar, a gente tem que mudar essa maneira de agir diante do mundo. A gente tem que resgatar essa esfera do inegociável. A gente tem que entender o porquê do ressentimento e transformar essa ira a que se refere o Roberto Romano em uma ira direcionada à concretização de direitos e não à eliminação de pessoas, como a gente está fazendo atualmente. Né? Então, foi um prazer enorme estar participando desse debate. Hoje eu até pensei, quase escrevi para você, Márcio, pedindo para marcar para um outro dia, acordei com uma dor de cabeça brutal, assim, estou na base da Novalgina, estou até meio aéreo aqui, porque o remédio dá um sono, estou tomando café aqui para ver se levanta, mas estou muito feliz de não ter desmarcado, porque foi uma oportunidade muito legal de ver vocês, né, e ouvir um pouco o João César, ouvir você, sobre esses temas que são temas fundamentais e temas que me interessam muito. Então, só tenho a agradecer aqui e dizer que estou sempre disponível para esses bate-papos quando for convidado. Máximo, agradecer muitíssimo a você e a bancada docente por propiciar esses diálogos. Eu subscrevo integralmente as palavras do Rubens Casara. Eu posso então ser mais sintético nessa conclusão. Há um ponto
que eu acho que une os nossos dois livros. E é um ponto, literalmente um ponto em comum. Quando eu proponho a ética do diálogo, eu pensava muito em dois autores literários. Claro, no Rimbaud, o Arthur Rimbaud, que quando está em Paris, vivendo praticamente como um sem-teto, mas imensamente feliz pela liberdade de que ele desfrutava. Ele envia uma carta em 1871, e a carta que ele envia é para o Georges Zambar. Mas quem foi Georges Zambar? Foi o professor de liceu do Rimbaud. Eu sempre fiquei muito comovido com esse detalhe, porque quando o Rimbaud precisa fazer uma confissão poética, autobiográfica, de todo o seu trajeto, por vir, porque ainda é o Rimbaud que ainda não é célebre, ele envia para o professor do liceu. E nessa carta ele diz a famosa frase, ele diz que o projeto dele é "eu é um outro", que é uma frase agramatical. Ele não escreve "je suis un autre", ele faz questão de ser agramatical, que eu é um outro. E essa frase sempre me fascinou, porque eu sempre vi nela uma antecipação e uma síntese notável de todo o repertório criado em torno da antropofagia, com ênfase para o trabalho notável do Eduardo Vieira de Castro. Porque quando se diz "eu é um outro", não há essa ideia um tanto edulcorada e, no fundo, pouco potente da empatia. Coloco-me no lugar do outro. Porque o eu continua sendo o que ele é. Ele não se torna, de maneira cômoda, o outro. Eu sou o outro. A gramaticalidade estabelece a diferença, mas, ao mesmo tempo, estabelece uma abertura fundamental, que numa outra frase, síntese, num autêntico lema, em todo um tratado, o Oswald de Andrade disse, então: só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. E é muito importante, porque ele não está dizendo lei do brasileiro, é lei do homem. A antropofagia, desde sempre, tem uma pulsão antropológica. O que me preocupa muito, Máximo e Rubens, é que o bolsonarismo é uma perversão do manifesto antropófago, porque a frase no bolsonarismo seria, e a frase do bolsonarismo, Rubens, seria exatamente a frase dessa dessubjetivação neoliberal. Só me interessa o que é meu. Lei do homo, Bolsonaros, que é uma categoria muito sugestiva, pensada pelo Renato Lessa. Sim. Eu creio que no momento que nós nos encontramos, Rubens, Máximo e todos que agora estão dialogando conosco, é preciso muito recuperar. Eu vou me permitir, para concluir, ler, Rubens, as duas frases finais do seu livro, que eu leria nessa ótica antropofágica, rambodiana. Por isso, é preciso insistir na força do comum, desdemonizar a palavra e refundar o conceito de comum como objeto da política. Não é impossível. Rubens, certamente não. Até porque nós temos a palavra, e a palavra é: só me interessa o que não é meu. Se nós recuperarmos, creio, esta ideia, que é uma ideia possível de ser recuperada, eu acho que as éticas do diálogo, essa belíssima ideia do Máximo Lustosa, talvez ganhe corpo. Muito obrigado, Rubens, pelo livro. Eu já fiz o meia-culpa, eu deveria tê-lo lido antes de escrever o meu, mas eu li agora. Antes tarde do que nunca, não é verdade? Máximo, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a todos e a todas que nos acompanharam. Só nos interessa o que não é nosso. Alice. Obrigado, gente. Até a próxima. A gente se encontra na luta mesmo, na rua, na luta. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, Rubens. Obrigado, João. Tchau, tchau. Ai, meus amigos. Quando a live termina, e depois de ter ouvido tanta coisa que mexe com a gente, eu fico com essa sensação de que nós somos obrigados a lutar. Né? E a lutar, essa luta que a gente sabe, que é a luta de quem troca ideia, de quem está disposto a ser contrariado nas nossas certezas, que é diferente da luta do armamento. Queria de novo
dedicar esse bate-papo ao meu ex-aluno e agora meu amigo, Carlos José, aluno do 9º ano do Menezes Vieira, que passou o 2º e o 3º ano estudando num celular de impossível, e ainda assim, hoje, sofrendo ainda nesse mesmo celular, é um aluno da Universidade Federal Fluminense, no curso de Histórias. Parabéns, garoto. Obrigado a todos que estavam com a gente. Peço a vocês que pensem com carinho na escola pública e tragam para a gente histórias, porque tenho certeza que a maioria das nossas histórias da educação pública são histórias de sucesso. O que eles construíram sobre a educação pública é mentira. Tchau, gente. Se cuida aí.